Havendo número regimental, declaro aberta a 8ª reunião ordinária da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga os crimes cibernéticos. Informo que se encontra à disposição dos senhores membros as cópias das atas das 6ª e 7ª reuniões realizadas em 20 e 25 de agosto de 2015. Pergunto se há necessidade de leitura das atas. Peço dispensa. Fica dispensada a leitura das atas a pedido do deputado Jean Williams. Em discussão as atas. Não havendo quem queira discuti-las, em votação. Deputados que concordam com as atas permaneçam como estão. Aprovadas. Comunico o recebimento do seguinte ofício deferido pela Presidência da Casa. Ofício número 577/2015 da liderança do PT, que indica o deputado Odorico Monteiro para ocupar uma vaga de titular na CPI em substituição à deputada Ana Perugini. Antes de iniciar a ordem do dia, informo aos senhores membros que nesta quinta-feira, dia 3, haverá audiência pública da CPI com a participação do Serviço Federal de Processamento de Dados, SERPRO, com o Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia, Sinditele Brasil, e com o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, e o Conselho Gestor da Internet, o CGI, na manhã da quinta-feira. Passemos à apreciação dos requerimentos constantes da ordem do dia. Senhora Presidente, para uma questão de ordem. Para o deputado. Questão de ordem embasada no artigo 58, parágrafo 2º, combinado com o artigo 36, inciso 2 do regimento interno. Eu gostaria de saber, senhora Presidente, em quais casos é possível usar a palavra convocação e em quais casos é possível usar a palavra convidados aqui na CPI. Pergunto, faço a seguinte questão de ordem pelo seguinte pensamento. Uma pessoa está indiciada, uma pessoa já tem contra ela qualquer tipo de dolo. Essa pessoa, então, já publicamente é conhecida que existe muito mais do que fumaça, pode haver fogo. Então, essa pessoa pode ser convocada. Um cidadão comum, que possa tendo arranhado a minha imagem através da internet, mas eu não fiz contra ele nenhum tipo de denúncia, não há um fato concreto. Eu posso convocá-lo também aqui? Ou apenas convidá-lo? Faça essa questão de ordem, que se a senhora puder acatar e me responder, não necessariamente agora, eu agradeço. Deputado, nesta comissão de inquérito, todas as pessoas podem ser convocadas e convidadas. Isso vai do plenário à votação e da melhor forma que acredite e vote nessa convocação ou na forma de convidar. Não, o que apenas no início aqui da nossa sessão, o que foi pedido, foi por uma forma de menos discussões até para trocada e mudar do termo convocada. Todas as pessoas podem ser convocadas, sim, a estarem aqui nesta audiência. A senhora, não sei se a senhora compreendeu o meu pedido. Foi apenas uma questão de ordem. E eu queria que viesse a resposta regimentalmente. Queria que não apenas citasse de voz, embora é sua prerrogativa, eu quero que seja feito um estudo para mim, porque existe, em todas as comissões de CPIs, existe sempre essa dúvida, né? A convocação, porque a convocação é muito pesada. A convocação você já carimba a pessoa. Como é que você pode carimbar uma pessoa se não há contra ela nenhum tipo de crime? Deputado, só para aproveitar, então, eu posso fazer essa resposta do senhor, até mesmo por escrito, e colocando todos os detalhes de como essa CPI responde. Por favor, eu agradeço, senhora presidente. Isso, como está dizendo também, está recebida a questão de ordem e a gente faz a resposta por escrito para o senhor também. Vou retirar de ofício o item número 1 da pauta, o requerimento número 22 de 2015, de autoria da deputada Ana Perugini. Ela já havia solicitado a secretaria retirada antes da publicação da pauta. Então, retirado, então, o item 1. Pela Constituição, eu vou convocar só para ministros e pessoas iniciantes. Só para dependentes do governo. Como recebemos aqui requerimentos sobre a mesa, requer inversão de pauta. Senhor presidente, nos termos do artigo 50, parágrafo 1º, combinado com o artigo 83, parágrafo único, inciso 2D do regimento interno, requer a Vossa Excelência inversão da pauta para deliberar sobre o requerimento 46/15 e 54/15, item número 15 e 22, logo após a votação da ata. Deputado Alexandre Leite. Para encaminhar a inversão de pauta, deputado Alexandre Leite com a palavra. Presidente, aqui nós estamos priorizando alguns requerimentos de minha autoria, são alguns requerimentos possivelmente polêmicos,
mas se nós conseguimos superá-los inicialmente, eu acredito que qualquer outro item da pauta seguirá sem maiores transtornos. Referente à convocação da Daniele, da Peppers, e do Jefferson Monteiro e a sua respectiva bancária. Eu queria fazer Os encaminhamentos de mérito eu farei no momento oportuno. Eu queria fazer uma sugestão, senhora presidenta. Por Claro, que não deputado. votamos os requerimentos que temos acordo, destacamos aqueles que há alguma polêmica, sem precisar necessariamente verter a pauta, aprovamos os que têm acordo e depois deixamos o debate para aqueles que têm destaque, como esses, por exemplo. Eu acho que, em termos de trabalho, é mais produtivo do que a gente iniciar um debate agora e começar a ordem do dia, a votação, e a gente não aprovar os outros requerimentos. O que posso sugerir também é, em caso votarmos todos os outros requerimentos mesmo em bloco, e retirar esses 3 requerimentos que são mais polêmicos da questão de quebra de sigilo. Sim. E fazer a votação separado deles, se todos concordarem. Concordo. Senhora presidente, o item, o requerimento de número 36, embora haja acordo, eu queria que ele fosse votado à parte para que pudéssemos esclarecer direitinho o que pode ser feito ou não, caso o deputado Jean Willis aceite. Eu já concordei que substitua a palavra convocar por convite, então não precisamos destacá-lo. A gente pode votar em bloco. Não é só esse o pedido, deputado. Eu havia pedido ao senhor para que uma das pessoas convocadas aí, ou um grupo, a Caveira, fosse convidado, ou convocado, como Vossa Excelência quiser, numa sessão separada dos demais. Mas aí, deputado, cabe à presidenta da comissão e a quem organiza os trabalhos, na hora de marcar a audiência, ela pode marcar separado. Então, só para a gente não continuar aqui, não, senão vamos ficar numa discussão também aqui sem fim, por isso eu pedi para que posicionamento. destacasse esse e a gente discutisse ele a parte. Por falta até mesmo de acordo aqui, a gente percebe no plenário, vamos fazer a votação do requerimento, então, do deputado Alexandre Leite. Fazemos a votação e aí, conforme isso, fazemos a votação conforme a ordem dos requerimentos. Eu ia colocar exatamente isso, senhor presidente, porque é um direito do deputado de apresentar o requerimento. Se ele não tirar o requerimento, nós vamos ter que votar. Em votação, requerimento de inversão de pauta do requerimento do Alexandre Leite, deputado Alexandre Leite. Todos que concordam permaneçam como estão. Aprovado. o contrário do meu e do Léo Brito. Deputado Jean Willis, deputado Dorico e deputado também. Léo de Brito. Segundo requerimento, senhor presidente, nos termos do artigo 50, parágrafo 1º, combinado com o artigo 83, parágrafo único, inciso 2, a linha D do regimento interno, requer a Vossa Excelência inversão de pauta para deliberar sobre os requerimentos 44/2015, 45/2015 e item 13, 14, 16 e 23, 47/2015 e 55/2015. Deputado Alexandre Leite. Deputado com a palavra. São os mesmos requerimentos, só estavam divididos em 2 blocos, presidente. Em votação, inversão de pauta dos requerimentos do deputado Alexandre Leite. Todos que concordam permaneçam como estão. Senhor presidente, eu gostaria de ter uma questão de ordem em relação a esse requerimento. Com a palavra, deputado Dorico Monteiro. Primeiro, eu acho que, desde o início da CPI, senhora presidente, senhores deputados, eu chamei a atenção de que a gente não transformasse a CPI num palco de disputa política e que a gente focasse no objeto, né, da CPI. E eu entendo que os requerimentos do deputado Alexandre Leite, ele foge do foco da CPI, ele foge do objeto da CPI. Inclusive porque a própria questão de quebra de sigilo bancário em CPI não deve ser uma coisa vulgarizada, né? Então, o requerimento ele está fundamentado meramente numa matéria jornalística. Não tem em outro local qualquer objeto de investigação. E já há, inclusive, por parte do Supremo Tribunal Federal, consenso em relação à quebra de sigilo, porque senão você vulgariza. Então, eu estou com a questão de ordem aqui, vou ler, gostaria de ler, tá certo? Que fosse retirado de pauta esse requerimento. Presidente, esse é um requerimento, nós estamos no momento de votação, agora não cabe, no momento do encaminhamento de requerimento de inversão de pauta, isso seria questão de mérito, né? Deputado, a questão de ordem cabe a qualquer hora. Por questão de Só ordem, aguardar deputado o momento adequado de fazer o debate de mérito. Não, eu quero fazer a questão de ordem. Um minuto para o senhor concluir sua questão de ordem, então, deputado. Na realidade, senhora presidenta, há um consenso, inclusive, o ministro Joaquim Barbosa, por exemplo,
em decisão monocrática no Supremo, diz que a quebra de sigilo bancário e fiscal com base em matéria jornalística não tem sentido, né? O ministro Celso Mello tem uma vasta jurisprudência que ele coloca que a quebra de sigilo inerente aos registros bancários, fiscais e telefônicos, por produzir medida de caráter excepcional, revela-se incompatível com o ordenamento constitucional quando fundada em deliberação emanadas de CPI, cujo suporte decisório apoia-se em formulações genéricas, que é o caso. Então, eu acho que eu queria, pela questão de ordem, a retirada de pauta dos 3 requerimentos que não tem nenhuma fundamentação, e eu acho que o objetivo do novo deputado Alexandre Leite é transformar a CPI numa disputa política, tirando a CPI do foco dela, que eu acho que o foco dela está bem claro, que é a questão do crime cibernético. Não há crime cibernético em relação aos sites que são citados aqui, e eu acho que foge totalmente do objeto da CPI. Deputado, o que estamos votando agora são os requerimentos de inversão de pauta. Se o senhor desejasse que fosse retirado esse requerimento, o senhor poderia ter apresentado um requerimento antes do início da ordem do dia. Agora já estamos no encaminhamento dessas votações de inversão de pauta só, presidente? Do requerimento. 30 segundos. A contradita simples. Deputado, já estamos em votação, vamos só concluir a votação, e eu gostaria aqui que todos que concordem com a inversão de pauta permaneçam como estão. Os que não concordam, então aprovado o requerimento de inversão de pauta do deputado Alexandre Leite. Com os votos contrários. Registrado Léo de Brito, Jean Williams, Odorico, deputado Rafael Mota, deputada Alice Portugal. Presidente, em votação, primeiro item da pauta de inversão. Na verdade, foi levantada uma questão de ordem. Então, essa questão de ordem ela tem que ser respondida. Porque ela tem que ser respondida. Eu gostaria que a questão de ordem, presidente, fosse respondida. Sem problemas, deputado. Eu respondi e disse, deixei bem claro que se o senhor quisesse fazer essas retiradas de pauta, o senhor apresentasse requerimento antes do início da ordem do dia. Já estávamos na segunda votação do segundo item de requerimento de inversão de pauta. Então, estou respondendo aqui, o senhor poderia ter feito essa apresentação e a gente ter retirado de pauta. Agora, vamos começar a votação da forma que foi aprovado por maioria no plenário pela inversão de ordem. Primeiro item em votação... Item de número 15. Requerimento número 46/2015 do senhor Alexandre Leite, que requer a quebra de sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático do senhor Jefferson Monteiro, criador do perfil Dilma Bolada. Para encaminhamento, deputado Alexandre Leite, com a palavra, autor do requerimento. Presidente, senhoras e senhores deputados, deputadas presentes, na verdade, este é um pacote de investigação que se refere mais especificamente ao caso da Peppers Interativa, a qual o PT chega a gastar mais de 1.200.000 por ano com esta empresa de publicidade. E com relação ao senhor Jefferson Monteiro, ele é o número 1 na folha de pagamento dessa empresa, recebendo até um pichuleco de R$20.000, segundo a revista Época. Vou citar aqui mais especificamente a matéria ao qual eu menciono. E com relação também ao encaminhamento dado de que não existe qualquer prova, qualquer indiciamento, a própria revista Época diz: as provas estão em documentos enviados por advogados da agência interativa ao Superior Tribunal de Justiça. Portanto, já existe uma investigação referente a este tema. Então, tanto na questão da quebra de sigilo bancário, quanto na questão das convocações, neste caso, independentemente da interpretação da comissão ou dos membros dela, ela é cabível sim. No período de eleição, e é o que eu gostaria de fazer um adendo a este requerimento de quebra de sigilo, ele seja a partir
a partir do período eleitoral, do início do período eleitoral, porque nesse período ficou constatado através de e-mails também denunciados e constatado pelos internautas a derrubada da página principal do perfil da Dilma Bolada, ficou fora do ar durante algum período, durante o período da eleição, não sei quantas horas, mas que houve uma conversa por e-mails de que este rapaz, Jefferson Monteiros, havia pedido uma quantia de mais de R$500 mil para retornar essa página ao ar durante o período das eleições. Então, o intuito da quebra de sigilo bancário é desramificar essa milícia virtual coordenada pela Peppers Interativa, que, consequentemente, nos requerimentos seguintes, também serão convocados a senhora Daniela e quebrados também os sigilos dessas pessoas para identificar se realmente houve esses repasses de recursos. E aqui eu faço até o encaminhamento, presidente. Não acho crível convocar ou convidar uma pessoa sem antes ter certeza dos fatos. É óbvio que se um convidado ou um convocado vier aqui e disser que sim, houve um esquema e como ele ocorreu, nós vamos pedir a quebra de sigilo para saber como se deu e em quais valores se deram esses fatos. Se ele disser que não, eu não concedi a parte. Se ele disser que não, nós vamos fazer o mesmo para poder averiguar a veracidade dos fatos. Então, a quebra de sigilo bancário, ela não é uma quebra de sigilo bancário público, ela é para os membros dessa comissão e vai permanecer no âmbito dela. Não havendo fatos que comprovem as alegações aqui feitas, não há necessidade também do chamamento dessas pessoas à CPI. Então, esse é o encaminhamento que eu faço pela aprovação dos requerimentos, presidente. E aqui vou poupar o tempo da comissão, fiz esse encaminhamento em globo junto a esse esclarecimento da Peppers, porém irei responder as indagações que os nobres colegas fizerem durante a discussão. Para discutir isso. Em discussão, vou colocar um a favor e um contra para ver a discussão. Não, presidente, por favor. Não. Deputada com a palavra, deputada Alice Portugal. Em primeiro lugar, presidente, dizer que nós temos que fazer a discussão. A discussão no plenário da CPI. Eu não falei em momento algum que eu não ia colocar a discussão. Caminhamento aqui. Estou passando até a palavra para a senhora. Pois bem. Bom, primeiro, dizer que, de fato, desde o primeiro momento, quando observei a presença, se tivesse condições de ter chegado antes, teria pedido, de fato, a retirada de pauta. Porque me parece completamente impróprio para o objetivo da CPI. A CPI, ela trata de crime cibernético. Por isso que, no primeiro momento, quando quis classificar o que era crime cibernético, tinha a intenção de impedir que esse tipo de dúvida para ser classificada a intenção do requerimento no bojo dos bem-intencionados, mas não ocorresse. A ideia é que aqui tragamos crimes. Qual é o crime? Suponhamos que, de fato, há uma relação partidária, etc. Qual é o crime? A semana passada tivemos aqui a presença das principais plataformas da internet que atuam no Brasil. Fizemos questão de perguntar aos representantes do Google, do Yahoo, do Facebook, do Twitter, quais eram as suas opiniões sobre sátiras, personagens, etc. E as opiniões que circulavam nas plataformas, esse tipo de perfil, porque não era crime, não é crime. Então, tentar se criminalizar a política é tentar fazer daqui um palco para a divergência político-partidária, quando, na verdade, nós temos que tratar de crimes cibernéticos, crimes contra a honra, crimes relacionados com o direito da propriedade intelectual, crimes de assédio sexual, crimes de pedofilia e assim sucessivamente. É o que tratamos da natureza da CPI. Então, quero dizer que o introito da CPI
não é? Se for por aí, ela irá tomar um caráter completamente desviado, desvirtuado, impróprio, incapaz de acessar o seu objetivo fundamental, que é o objetivo de identificar criminosos. Se assim for, teríamos que pegar em relação ao candidato Aécio, que é o candidato da preferência do autor do requerimento, não é? Que nós trouxéssemos aqui as empresas de televisão que diariamente assacam contra o perfil da presidenta Dilma, ou que fizeram campanha aberta, ou que utilizaram dos seus telejornais um tempo enormemente, não é, acima do que é o tempo dedicado a outras candidaturas, não só da eleita. Então, efetivamente, se formos tratar dos meios de comunicação e das preferências partidárias, desvirtuaremos completamente a natureza da CPI. Portanto, eu peço que, de fato, rejeitemos o requerimento, já que não há como retirar. Mas, em última instância, faço um apelo ao autor do requerimento, em prol do resguardo, a magnitude da importância dessa CPI. Nós temos a rede, nós temos um meio novo, não é? Um ambiente novo, em que nós queremos detectar crimes e seus criminosos. Nós queremos proteger a sociedade a partir dessa CPI que trata dos crimes cibernéticos. E se nos perdermos neste meandro, estaremos fazendo um desserviço à sociedade, gastando o tempo e a energia parlamentar aqui nas tardes de CPI. Portanto, deputado, eu lhe peço, rogo, retire para que possamos voltar para o efetivo eixo da CPI, porque senão estaremos a desvirtuar. Do contrário, de fato, manifesto minha opinião integralmente, diametralmente oposta e contrária a esse tipo de requerimento, onde um personagem já pensou, então vamos atrás de quem fez o adesivo da presidenta Dilma na bomba de gasolina em posição obstétrica, deputado. Vamos atrás, então, de todos que postaram fotos, tá certo? E vamos atrás de todos que postaram anúncios e dedos apontados para a honra, não só da presidenta, como de todos nós aqui no dia a dia. Nós queremos pegar os criminosos cibernéticos, os que roubam as contas bancárias dos aposentados. Nós queremos buscar os que aplicam golpes no mercado, não é? Na venda e compra de mercadorias. É isso que nós queremos, para proteger a sociedade. Essa é a natureza da CPI e me parece que o requerimento é completamente inadequado, impróprio e devemos rejeitar. Presidente, questão de ordem, artigo 149. Por favor, senhor presidente. Questão de ordem, artigo 149. Com a palavra, deputado. Cada turno é constituído de discussão e votação, salvo no caso dos requerimentos mencionados no artigo 117, em que não há discussão, só cabe encaminhamento. Então, portanto, presidente, artigo 149. Não cabe discussão, somente deputado, vamos seguir o eu sei que não cabe discussão e eu falei que daria a palavra para um a favor e um contra, e é isso que eu estou fazendo. Com a palavra agora, a favor do requerimento, deputado Daniel Coelho. Posso concluir a questão de ordem, presidente? Achei que o senhor já tinha concluído. Só mais 30 segundos. Respondendo também, ao mesmo tempo, a questão de ordem referente ao âmbito da comissão, na criação, no ato de criação desta comissão, está redigido o seguinte texto. Depois, nessa CPI destinada a investigar a prática de crimes cibernéticos e seus efeitos deletérios perante a economia e a sociedade neste país. Ainda mais, no ato Então o deputado já está fazendo a defesa do requerimento, é isso? Ainda mais, no requerimento do deputado Seba Machado, a questão de ordem. A questão de ordem são 5 minutos para a questão de ordem, eu não concluí. Vamos abrir indistintamente. E é questão de ordem. Para que todos falem. Faz-se necessária a instalação, isso é o requerimento do CIBA, faz-se necessária da comissão parlamentar de inquérito proposta neste requerimento, com a possibilidade ainda de ser ampliada. Então, não há que se discutir, presidente. Obrigada. Com a palavra, deputado Daniel Coelho. Presidente, senhores deputados, desde o começo nós temos buscado, no diálogo nessa comissão, para que alguns critérios sejam estabelecidos. Não dá para ter um posicionamento em relação ao requerimento quando ele nos incomoda e uma posição diferente quando o requerimento é conveniente. Eu, pelo menos, tenho conversado com os deputados que fazem parte da comissão, o entendimento de aprovarmos os requerimentos que foram aqui colocados, porque todos, de uma certa forma,
tem a mesma ótica, a mesma perspectiva. O requerimento requerimento de autoria do deputado João Willis, que ele inclusive concordou aqui em trocar para o convite, ele convida o movimento MBL, que é um movimento político. Ele pode contestar, tem todo o direito de contestar o que diz o movimento MBL, como assim tem direito um parlamentar de contestar as informações que são colocadas na rede pelo Dilma Bolada. Quer dizer, a gente não está aqui fazendo juízo de valor. O movimento do MBL ou qualquer outro movimento, mesmo que tenha um caráter oposicionista ao governo federal, não vai ser por isso que a bancada de oposição em nenhum momento vai obstruir que se investigue, que se convide, que se façam os debates. Ou a gente tem um critério, e aí eu fico só um pouco perplexo quando eu vi a declaração na argumentação contrária ao requerimento do deputado Alexandre, de que a CPI não pode investigar esse tipo de caso. Mas eu quero saber se essa posição vai ser a mesma para convidar aqueles que têm opinião diversa. O deputado Léo Brito tem um requerimento aqui na pauta, está convidando o coordenador de campanha na internet da candidata Dilma. Está aqui sendo convocado. A oposição não está querendo obstruir. Ela vai votar e vai aprovar. Agora, se o entendimento é só aprovar o debate que é conveniente para mim, aí é outro entendimento. Aí realmente é a guerra política partidária. Agora, se a gente quer ter o entendimento de que nós podemos convocar aquele que é conveniente e o que é inconveniente também, que nós podemos investigar a todos e que essa CPI ela vai entender que a regra é a mesma para aquilo que é interessante para o governo e para a oposição, aí eu acho que a gente está indo por um caminho democrático de boa convivência. Eu pediria aos senhores que a gente tivesse aqui, né, o sentimento de aprovar os requerimentos, porque, como eu disse, eles têm requerimentos com ambos os aspectos, com ambas as visões e com conotação governista e oposicionista. Ninguém pode dizer aqui que não está, dentro dos seus requerimentos, em algum momento, fazendo uma convocação com viés da defesa de sua bancada, que é legítimo. É legítimo que o deputado João Willis, o deputado Léo Brito ou qualquer outro aqui defendam suas posições políticas. A gente está na casa política. Então eu queria só pedir essa ponderação, né? Inclusive reitero, não só que vou votar com os requerimentos do deputado Alexandre Leite, mas também votarei com os requerimentos do deputado João Willis, com os requerimentos do deputado Léo de Brito e com todos aqueles que forem apresentados para investigar, para ouvir, para debater, porque a CPI ela não pode deixar de esclarecer os fatos que ocorrem nesse país. Sejam eles da Dilma Bolada, sejam eles do Caveira, como é o nome, deputado? Faca na Caveira, que eu observei aqui, realmente tem temas extremamente polêmicos postados na página do Faca na Caveira. Então, nós não vamos de forma alguma, nós vamos restringir o debate, vamos discutir, vamos avançar, tem coisa que a gente vai discordar ou não. Mas eu realmente pediria essa ponderação para que a gente aprove a todos os requerimentos aqui colocados no intuito de partidarizar, porque caso contrário, aí a gente vai ficar a oposição votando contra o requerimento do governo, o governo votando contra o requerimento da oposição. Acho que a gente não vai ganhar com isso. Senhora Presidenta, minha vez agora para discutir. Eu tinha com pedido a palavra, antes. deputado João Williams. Eu vou no mesmo caminho do deputado Daniel Coelho. Concordo que a gente não deveria partidarizar essa CPI, mas ela foi partidarizada não necessariamente por iniciativa de pessoas ligadas ao governo, e eu não sou ligado ao governo, sou oposição ao governo Dilma, faço oposição à esquerda, mas ela foi partidarizada não por pessoas do governo. Mas eu concordo com o deputado Daniel Coelho, e nesse sentido eu só voto a favor desse requerimento do deputado Alexandre Leite, desde que a gente vote, e eu vou apresentar o requerimento quebrando o sigilo fiscal, o sigilo bancário do MBL e do Revoltados Online, para saber quem financia esses grupos. Quando eu apresentei o requerimento em relação a ambos os grupos, eu não fiz com suposição de crime, mas por causa de crimes contra a honra cometidos por esses grupos, por incitação ao ódio contra minorias praticados por esse grupo, e não por causa da oposição que faz ao governo Dilma, porque eu também faço oposição ao governo Dilma. Eu me referi a crimes, e por isso eu os convidei a falar nessa CPI. Agora, eu concordo com o deputado Daniel Coelho. Não há sustentação para pedir a quebra de sigilo do Dilma Bolada. A jurisprudência do STF é claríssima, eu posso ler aqui o que o STF diz. As comissões parlamentares de inquérito, no entanto, para decretarem legitimamente, por autoridade própria, a quebra do sigilo bancário, do sigilo fiscal, a pessoas por ela investigadas, devem demonstrar a partir de meros indícios a existência concreta de causa provável que legitime a medida excepcional. Ou seja, não foi mostrado nada aqui, de fato.
É suposição a partir de matéria de revista. Nesse sentido, nós podemos construir requerimentos pedindo quebra de sigilo bancário de outros grupos que promovem difamação contra figuras públicas, como a presidenta Dilma. E acho, por exemplo, que o deputado Alexandre Leite é muito pouco sensível ao seu correligionário, colega de partido aqui do DF, foi candidato a deputado distrital, que acabou de pôr um vídeo dizendo que vai matar a presidenta Dilma no 7 de setembro. Isso sim é um crime cibernético. Não, eu sou democrata. Ele é PSDB. Desculpa, pensei que Vossa Excelência fosse PSDB. De qualquer forma, deveria ser sensível. Se a questão é crime, deputado, deveria ser sensível a esse crime. Aí sim, um crime cibernético. Eu não gostaria que nós partidarizássemos essa comissão. O país já está por demais partidarizado, dividido entre petralhas e coxinhas. Isso é insuportável, essa polarização política. Eu não gostaria que isso fosse transferido para aqui. Mas já que transferiram, eu concordo com o deputado Daniel Coelho. Aprovemos todos, mas desde que também aprovemos a quebra de sigilo bancário do MBL, do Revoltados Online e do Faca da Caveira para saber quais são os partidos que financiam esses grupelhos. É isso. Presidenta, somente uma questão aqui. Primeiro esclareceu a convocação, o convite. Foi solicitado pelo deputado Léo de Brito, pelo fato dele ter sido citado pelo deputado Daniel Coelho. Darei um minuto para o senhor só fazer o esclarecimento. Primeiro é o seguinte, não vamos confundir política com política partidária. E aí eu concordo com o deputado Daniel Coelho. Nós não podemos partidarizar. Na minha opinião, esses requerimentos eles são claros, claríssimos, e visam partidarizar a CPI. Que, na verdade, aí eu tenho na verdade, clamado à nossa presidenta, ao relator, já conversei com o próprio deputado Daniel Coelho. Nós não podemos tomar esse caminho, porque qual vai ser o critério? As guerrilhas digitais do PSDB, do Democratas, dos partidos políticos, nós vamos trazer todo mundo para cá para ser investigado, é esse o caminho? Então, eu acredito primeiro, presidente, aí repetindo agora aqui nos microfones, nós precisamos ter um acordo de procedimento para ter critérios. Esse é um ponto. Sobre o Marcelo Branco, ele está sendo convocado não como coordenador da campanha digital da Dilma, está sendo convocado como uma pessoa que tem uma vasta experiência, inclusive internacional, nessa área de internet e que pode ter uma contribuição, inclusive, do ponto de vista dos movimentos sociais, para o debate que nós estamos fazendo aqui. Agora, uma coisa nós temos que ter cuidado, porque assim como a deputada Mariana, faz parte da CPI, deputado Marco, faz parte da CPI da Petrobras, e vários requerimentos de quebra de sigilos foram derrubados no Supremo. Nós visitamos o ministro Celso de Mello e requerimento de quebra de sigilo bancário, fiscal, telemático, telefônico, é exceção, não é regra. O deputado falou aqui, vamos quebrar o sigilo, se não for encontrado nada, a gente não convoca. Isso o movimento é o contrário. Então, para a gente tomar esses cuidados, porque a família do Youssef foi convocada na CPI da Petrobras e caiu no Supremo Tribunal Federal. Então, a gente não pode transformar a CPI, os instrumentos da CPI, instrumento de perseguição política. E, para mim, a convocação da Dilma Bolada não tem a ver com crime cibernético, tem a ver com uma palavra simples, censura. Há um requerimento sobre a mesa que requer a votação pelo processo nominal dos itens 15 e 22. Senhor presidente, requer a Vossa Excelência, com base no artigo 117, inciso 12, em conjunto com o artigo 186 do Regimento Interno, a votação pelo processo nominal dos itens 15 e 22. Deputado Dorico Monteiro, para encaminhamento com a palavra, deputado Dorico Monteiro. Senhor presidente, eu ainda continuo insistindo, queria apelar que o deputado Alexandre Leite retirasse esses requerimentos, porque eu acho que ele está fazendo um desserviço a essa CPI, quando ele está querendo partidarizar a CPI, trazendo para a CPI algo que é mera disputa política eleitoral e não objeto da CPI. Ele está desconfigurando a CPI, tá certo? Então, querendo transformar a CPI num palco político, trazendo algo que não tem objeto, não há investigação e, como o deputado Léo de Brito já falou, há uma vasta jurisprudência por parte do STF sobre a questão relacionada à investigação de CPI e quebra de sigilo bancário. E, se por acaso ele não retirar, que a votação fosse nominal. Algum deputado gostaria de encaminhar contra o pedido de requerimento do deputado Dorico? Presidente. Com a palavra, deputado Celso Jacob. Na realidade, presidente e demais deputados,
eu quero encaminhar contra qualquer tipo de quebra de sigilo bancário, fiscal, até que se tenha uma prova. Eu aqui não tenho conhecimento se devo quebrar ou não o sigilo. Eu acho que a gente tem que ter um outro caminhamento para esse tipo de coisa. Convidar as pessoas para vir aqui prestar esclarecimento, eu acho que devemos aprovar todos. Após o convite, se ficar alguma coisa, alguma evidência clara que ele realmente cometeu algum tipo de deslize, algum crime, aí pode até se pedir avançar a discussão. Porque eu não posso ser surpreendido aqui a cada reunião da comissão com quebra de sigilo bancário. Isso vai virar uma guerra de quebra de sigilo bancário. E tem que ter um objetivo. Não pode quebrar assim. O que o Supremo falou aqui, que o jornalista leu aqui, é uma coisa bem... Eu sou contra qualquer quebra de sigilo bancário, até que se tenha uma prova, até que se tenha uma coisa concreta contra aquele tipo de entidade ou pessoa. Senão nós vamos ficar aqui numa guerra de quebra de sigilo bancário. É isso que é o bom senso que eu vou pedir a todos, que não votemos nenhuma quebra de sigilo bancário até que a gente tenha até uma reunião interna na comissão, com os líderes, para ter uma reunião de procedimento. Senão vamos iniciar aqui uma guerra de quebra de sigilo bancário. Chama atenção aos pais para isso. Agora, convocar as pessoas, convidar as pessoas, acho que a gente pode convidar todo mundo. Agora, quebrar sigilo, eu não sou contra nem a favor, não. Eu só preciso ter conhecimento por que eu estou quebrando o sigilo bancário dessa pessoa. Deputado, já estamos em votação do requerimento do deputado. Questão de ordem. Só um instante, deputado, só para poder concluir. A questão de ordem é justamente... Só terminar de responder aqui ao deputado Celso Jacó. A gente já está votando o requerimento sobre votação nominal solicitado pelo deputado Dorico Monteiro. Então, a gente já passou, já fez inversão de pauta e estamos nessa votação, só para poder esclarecer a todos. Com a palavra do deputado Alexandre Leite. Justamente sobre isso que eu quero falar, presidente. Quando eu fiz a questão de ordem anterior, foi justamente para evitar que isso acontecesse. Quando Vossa Excelência disse que nós não iríamos fazer a discussão, nesse exato momento, nós já entramos no processo de votação. O requerimento de votação nominal não pode ser apresentado depois de iniciado o processo de votação. Nós fizemos aqui uma exceção por acordo. Agora, acatar esse requerimento de processo de votação nominal já iniciada a votação, acredito eu, não seja cabível ou intempestivo. Deputado, a votação nominal ela pode ser feita tanto verbal pelo deputado e também através de requerimento no momento da votação do requerimento. No momento da votação do requerimento, mas nós já estávamos no processo de votação. Não havia sido chamado. Deputado Alexandre quer dirigir a CPI. Presidente, a questão de ordem que eu fiz é porque não cabia discussão. Quando não cabe discussão, passa-se ao processo de votação. Vossa Excelência disse que não iria conceder, só iria conceder encaminhamento. Aí sim tem que ser antes da ordem do dia. No caso da votação nominal, pode ser até no momento mesmo da votação, ser pedida por qualquer nominal, deputado. Tudo bem. Eu estou questionando só a tempestividade do requerimento. Estamos na votação do requerimento. Presidenta, antes do início do processo, eu queria somente fazer um apelo. Foi feito aqui pelo deputado um apelo importante em relação ao procedimento. Estamos aqui com os pedidos de convites e um dos requerimentos quebra sigilo. E ele muito bem colocou. Deputada, tem mais de um dos pedidos que quebram sigilo. Pois mais. Não seria o caso de não colocarmos em apreciação essas quebras de sigilo, não do ponto de vista regimental. Não, por um minutinho, eu peço ao secretário que me deixe terminar. Ele não, em momento algum, se ele presidindo aqui, se eu tirasse, tira não a atenção, estou prestando atenção no não que me a senhora dá o está acesso, falando. presidenta. Então, é fundamental que nós possamos ser balizados pelo bom senso. O regimento é claro, no entanto, não é só uma questão regimental, é uma questão de onde dará a nossa atitude. Então, eu peço a Vossa Excelência que analise essa possibilidade. Vossa Excelência tem poder regimental para hoje separar os requerimentos de convite dos requerimentos de sigilo para uma posterior análise interna na comissão, para não incorrermos em erros de procedimento. Então, é um apelo. Os de sigilo aprova por acordo. Agora, os de quebra de sigilo poderíamos fazer uma preliminar para não incorrermos nesses erros que estamos asseverando. Peço sua atenção nesse...
deixar aqui bem claro, antes da chegada da senhora, votamos até em inversão de pauta e teve essa votação. Então, agora já estamos na discussão do requerimento. Então, eu até coloquei... A observação regimental nós estamos É. vendo. Nós estamos fazendo um apelo político para que possamos dar o melhor encaminhamento possível à CPI. E até o pedido do próprio deputado Dorico Monteiro para que a Até porque votação não é um seja cartório nominal. a CPI, é um instrumento político E é também isso que para ser estamos trabalhado. votando agora. Mas se houver um entendimento político, presidenta, se Vossa Excelência, dentro das suas prerrogativas, separar essas matérias para posterior análise e votamos os convites e as convocações, é prerrogativa. O deputado Dorico, creio que ele retire a votação nominal. Deputado Jean, mas poderia ter sido apresentado por qualquer deputado o pedido de retirada. E é isso que estamos votando agora, até a questão da votação ser nominal. E isso teria que ser apresentado antes do início da ordem do dia. E não no meio da discussão do requerimento. Vamos colocar em votação e se a maioria não quiser, vote. E agora vamos à votação do requerimento do deputado Dorico Monteiro em relação à votação nominal pelo processo dos itens 15 e 22. Os deputados que concordam com o requerimento permaneçam como estão. Aprovado. Mariana, esclarecimento apenas. Com a Primeiro, palavra, deputado Rafael parabenizar Mota. Vossa Excelência pela condição dos trabalhos, visto que existe aí um aspecto político e ao mesmo tempo técnico, mas eu queria fazer apenas um questionamento. Não existe nenhum tipo de prejuízo ao trabalho dessa comissão, dessa CPI, visto que a segunda vice-presidência foi abdicada pelo deputado Marco Feliciano. Existe algum tipo de óbice que essa CPI continue sem a ausência da articulação da segunda vice-presidência? Só um questionamento, um esclarecimento. Deputado Rafael, eu já conversei até com o próprio deputado pastor Marco Feliciano e estamos aguardando o nome que será indicado para essa segunda vice-presidência do partido. Então, e não eu já existe tive nenhum essa conversa prejuízo, em relação... digo, de forma até regimental mesmo, legal para a continuidade dessa CPI? Nenhuma, deputado. Okay. Solicito aos senhores deputados e deputadas que tomem assento em seus lugares, tendo em vista que vamos iniciar o processo de votação pelo sistema eletrônico. A votação pelo processo nominal refere-se ao requerimento número 15, número 46/2015, do senhor Alexandre Leite, que requer a quebra de sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático do senhor Jefferson Monteiro, criador do perfil Dilma Bolada. Apresentado pelo deputado Alexandre Leite. Já está sendo liberado o sistema de votação para todos os deputados poderem votar. Quebra de sigilo. Orientação, presidente. Sim, sim, quebra o sigilo, não quebra. Exatamente. Está aberto já o sistema de votação e os líderes que gostariam de encaminhar durante a votação. Cadê a ética colocar para encaminhar? Eu posso pedir para encaminhar agora a orientação? Cadê o Léo?
Presidente, podemos encerrar a votação? Ainda tem deputados que não votaram. Acho que todos aqui votaram já. Calma, presidente, calma. Todos os presentes votaram. A reunião foi suspensa? Não, deputada, eu estou aguardando todos os deputados votarem. É porque eu não estou vendo a Vossa Excelência. Vamos à apuração, presidente. Olha os nomes em branco ali, ó. Tem bastante deputado para votar ainda. Aqui é uma comissão, nós não vamos poder ficar esperando. Já A tradição de CPI não é esperar voto não, presidente. Não é chamada por então, telefone, vamos não. encerrar a votação, presidente. Eu pego para Vossa deputado. Excelência. Aberta a Vossa Excelência. Deputado, Vossa Excelência não tem presidente, competência regimental. Vossa Excelência não tem competência regimental. Eu vou concordar. A gente tem uma pauta pela frente, então eu vou retirar a proposição. Isso, já fez a conta. Vamos lá. Tudo bem. Como autor. Retirada a proposição. O autor ele pode fazer a retirada durante a votação. Aproveitando que o próximo item, o item 22, é a proposição... Parabenizar o deputado Alexandre pela sensatez. Gostaria de saber, deputado Alexandre Leite, se o senhor gostaria de retirar também o item 22, que também é de sua autoria, e também foi pedido, deputado Dorico, para votação nominal. Presidente, esse requerimento aqui ele é um pouco mais gravoso, que esse aqui é o cerne, inclusive eu achei que seria melhor votar primeiro esse requerimento e não o do Jefferson. Esse é o cerne da investigação, que está no STJ. Já existe, comprovadas as provas, já existem indiciados, então nós queremos aqui também fazer parte dessa investigação e poder, através dela, quem sabe, desramificar aqui nessa comissão os crimes praticados através da internet da difamação de imagem e com pagamentos vultosos anuais e mensais a esses blogueiros. Então, a quebra de sigilo dessa empresa é muito importante para que nós possamos desramificar essa quadrilha aqui na comissão. Então, é um caso muito mais gravoso que o do Jefferson Monteiro. O senhor também vai retirar o item 22? Eu fiz nos... Eu posso fazer um acordo, então. Vamos fazer um acordo. Eu retiro esse requerimento e nós aprovamos as duas convocações. Queria até... Por acordo. Senhora Presidente, até... Não, duas convocações. Eu queria até fazer a sugestão... em relação ao acordo. Eu queria até fazer a sugestão de nós aprovássemos a pauta inteira, com a retirada desses dois questões polêmicos. Dando para convite. Convite, inclusive, senhora Presidente, eu gostaria que os meus requerimentos, que são de número 8, 9 e 10, onde tem convocação, também fosse convite. Senhora Presidenta. Havendo essas alterações... Senhora Presidente, eu pedi a palavra 8, 9, antes 10, do seu veredito. De convocação para convite. Tá certo? Alterados todos para convite. Obrigado. Com a palavra, deputada Alice Portugal. Eu gostaria de sugerir aos membros da CPI que nós pudéssemos, em relação à aprovação dos convites, como há outros convites a fazer, em relação a essas questões de opinião, que nós fizéssemos uma reunião interna da CPI para um acordo de procedimento. Porque nós temos convites a fazer a especialistas, convites a fazer a FEBRABAN, convites a realizar em relação a série de áreas. Essa área específica da opinião, que já tensionou o debate aqui nesse primeiro momento, nós poderíamos reunir, fazer a lista de quais são as estruturas e pessoas convidar para que apresentemos em bloco na próxima reunião. É melhor do que fazer o convite a uma parte hoje e o convite ser transformado em convocação a outra parte depois. Então, é apenas uma sugestão para que possamos seguir, não é? Um rito de bom senso. Aprovaríamos os outros convites e, neste caso, faríamos uma reunião de procedimento para analisar os convidados no tocante à opinião, para que essa CPI não tangencie ao burlesco de tratar de censura e nem de quebra de decisões do Supremo Tribunal, nos colocando no ridículo jurídico. Obrigada. Só para complementar a sugestão da deputada Alice, tem inclusive algumas questões que são muito pertinentes, deputado Daniel. Por exemplo, tem alguns convites e convocações que eles podem, nas audiências públicas, serem
se juntarem, inclusive de opiniões divergentes. Fica toda a vida e eu acho que vai ser muito interessante para os bons resultados dessa CPI. E aí a gente dá esse reforço à nossa presidenta, que é responsável pela pauta. Depois desse acordo de votação e retirada desses itens mais polêmicos, vamos fazer agora a votação em bloco, como de acordo por todos. E eu só gostaria de fazer a modificação do requerimento número 5, do 8, 9 e do 10. Vou fazer a leitura dos requerimentos para a gente estar aqui fazendo a votação deles em bloco. Só um esclarecimento, presidente. Tem um requerimento que apresentei extra pauta, está com as assinaturas regimentais. Ele vai ser votado também em bloco ou regimentalmente precisa ser depois? Pode ser. A gente faz primeiro esse do requerimento e como esse está fora da pauta, logo em seguida a gente aproveita e já faz a votação desse extra pauta. É o da Maju. Só pediria aos deputados que depois da votação em bloco a gente pudesse permanecer para aprovar o requerimento da convocação, do convite a Maju que sofreu ato de racismo. Então acho que é pertinente a comissão e pediria compreensão. Senhor presidente, é só sobre esse assunto mesmo, que eu também já fiz contato com o pessoal da Globo, também convidando. Eu só não coloquei em pauta aqui, que eu estava primeiro confirmando se ela viria. Eu falei com os diretores da Globo, então subscreve tudo junto, está tudo certo. Tá tudo certo. Requerimento número 2, número 33/2015, do senhor Léo de Brito, que requer que sejam convidados os senhores Paulo Renan e Cristiana Gonzalez. Requerimento número 34/2015, do senhor Léo de Brito, que requer que sejam convidados os senhores Pedro Rezende, Pedro Marcum e Pablo Ximenes. Item 4, requerimento número 35/2015, do senhor Léo de Brito, que requer que sejam convidados os senhores Marcelo Branco e Pablo Cerdeira para prestar informações nessa CPI. Item 5, requerimento número 36/2015, do deputado senhor Jean Williams, que requer que esta comissão parlamentar de inquérito, conforme solicitado pelo deputado, convide representantes dos movimentos MBL e Revoltados Online, a senhora Beatriz Kisses de Sóide e o responsável pelo perfil Faca na Caveira para prestarem depoimento, com as devidas alterações solicitadas pelo deputado Jean Williams. Senhora presidente, eu queria saber quais são as alterações. Ele pediu para tirar a palavra convoque e trocar pelo convite. Eu quero agradecer a sensibilidade do deputado por ter feito isso, mas não foi só esse pedido que eu fiz a ele. O pedido que eu fiz a ele, senhora presidente, é para que houvesse sensibilidade também de não trazer no mesmo dia ou no mesmo requerimento grupos que são completamente diferentes. Revoltados Online, MBL e a senhora Beatriz Kisses, que é uma promotora aqui da cidade, do Distrito Federal, são opositores ao governo. Já o Faca na Caveira é um perfil violento, é um perfil que mostra pessoas colocando bandidos, arma na cabeça das pessoas. Então, eu acho que não convém colocar esses grupos em discussões diferentes. Aqui no requerimento, a gente apenas aprova o convite dessas pessoas e depois colocaremos as datas dessas pessoas e o procedimento que elas farão aqui. O pedido que eu faço a Vossa Excelência é que faça essa alteração, que destaque o Faca na Caveira, que não coloque ele nesse grupo, que o deputado Jean Willis, assim como tem feito aqui vários apelos, apresente um novo requerimento só com esse pessoal Faca na Caveira. Deputado, mas não precisa, porque aqui estamos aprovando apenas o convite. Depois, o dia que essas pessoas estarão aqui, a gente que faz todo o dia, as datas e horários que eles vão estar. Eu insisto no meu pedido. Eu não gostaria. Foi um pedido deles. Deputado Marcos, eu vi o seu pedido, mas eu concordo com a presidenta. É uma questão de procedimento. Estamos aprovando apenas o convite. A separação das audiências virão depois. Eu faço um apelo a Vossa Excelência, senão eu vou ter que usar aqui todos os tipos de recursos regimentais para derrubar a sessão, para fazer outras coisas. É um apelo que eu faço. Estou fazendo um apelo ao deputado. Eu tenho uma sugestão, senhor presidente. Fizemos aqui um acordo com a maioria dos deputados para votar em bloco. O pedido que tinha sido solicitado era apenas para o deputado mudar a palavra convoque para convidado. Eu havia falado, inclusive, com a senhora, havia falado com o deputado, ele sabia disso. Senhor presidente, eu até pedi o apoio dos meus amigos aqui nessa questão. Eu não gostaria que tivesse atrelado o nome desse pessoal Faca na Caveira com os demais movimentos. O movimento MBL, o movimento Revoltados Online, são publicamente pessoas que convocam as pessoas para as ruas, para as manifestações democráticas. Faca na Caveira é um perfil violento, com pessoas com arma na cabeça das pessoas. Eu concordo com o deputado.
pode ser convidados, mas separadamente. Pronto, senhora presidenta, eu separo verbalmente. Então, a verdade é que esse é o único que tem crime a ser analisado. Eu separo verbalmente. Não vamos realizar duas audiências públicas separadas entre os representantes do Faca na Caveira e os representantes do MBL Revoltados Online. Pronto. A sugestão que eu ia dar, quando soltasse a nosso edital e a nossa ata, fosse colocado separado, porque a intenção do deputado Marco Feliciano é exatamente desassociar, não é isso, deputado? Porque são grupos diferentes. Mas, deputado, isso que eu deixei bem claro. Por isso, presidente, a minha também sugestão, já foi. Por isso, presidente, a reunião interna, ela se faz mistério, para que a gente possa organizar essas questões. Vamos votar, foi acatado pelo autor, vamos votar. Eu ainda não aceitei isso. Ao ser aprovado o requerimento, vai ficar associado, vai ficar dentro dos trâmites da casa, vai apresentar na questão dentro da CPI. Eu não gostaria, mesmo assim, eu gostaria que ele destacasse o Faca na Caveira e apresentasse o novo requerimento, convidando eles ou convocando eles, como Vossa Excelência queira. Presidente, vamos seguir a ordem, presidente. Fui o primeiro a pedir aqui, estou o último a falar. Eu queria só trazer à comissão a preocupação que eu compreendi do deputado Marcos Feliciano, por mais que regimentalmente todos aqui estejam corretos, e nós estejamos nos esforçando em construir uma saída regimental, a preocupação do deputado Marcos Feliciano é que, no mesmo sentido, a imprensa vai se esforçar em fazer essa ligação de imagem ao publicar uma possível matéria referente à aprovação desse convite. Eu gostaria de fazer a sugestão de nós aprovássemos, como primeiro item da pauta, o convite a esse Faca na Caveira, com acordo na próxima reunião, sem prejuízo. Eu acho que isso não tem prejuízo nenhum. Se vai ser marcado em sessão separada, não há prejuízo em se deixar essa... Ele separou verbalmente, ele pode retirar, né? Não, ele só retira o nome e na próxima sessão coloca como primeiro item nós aprovamos. Nessa sessão. E se quiser, quiser ainda, presidente... O acordo nós aprovamos nessa sessão o convite do Revoltados Online e MBL, então, e eu posso apresentar a Faca na Caveira para a semana que vem. Pode ser. Mas hoje aprovamos MBL e Revoltados Online. Pode ser. Ótimo aí. Senhor presidente. Então, retirado do requerimento, o convite também da Faca na Caveira para a semana que vem apresentar. Apenas o do Faca na Caveira. Exatamente. Apenas retirando Faca na Caveira, destacou o perfil Faca na Caveira para prestar depoimento e estamos apenas votando no item do requerimento número 5, número 36, apenas os representantes dos movimentos MBL, Revoltados Online e a senhora Beatriz Kisses de Sordi. E retirado a pedido do deputado Jean Willis, perfil Faca na Caveira. E modificado também de convocado para convidados. Mas fica o compromisso que representarei na próxima sessão, primeiro item, a convocação do Faca na Caveira. Senhora presidente, apenas para agradecer a sensibilidade do deputado Jean Willis, até porque ele sabe muito bem do que foi feito aqui. A senhora Beatriz Kisses me ligou agora há pouco. Não existe um grupo mais interessado em participar dessa CPI do que o Movimento Brasil Livre, do que o Revoltados Online e do que a senhora Beatriz Kisses. Eles estão ávidos por vir aqui. E eu acho que não só eles, todos nós queremos ouvir. Então, quero agradecer ao deputado Jean Willis por haver feito esse convite, retirando a palavra convocado. Fiz esse apelo ao deputado, porque no item 36, que também é dele, há um outro grupo, só que esse outro grupo, ao invés de ser contra o governo, é a favor, e ele não os convocou, ele apenas os convidou. Então, quero agradecer a Vossa Excelência por ter ouvido o nosso pedido. Daí o Faca na Caveira, desse esquisito. Na primeira sessão que houver, vai ser o primeiro item da pauta, segundo a presidente. Não precisava agradecer, muito deputado obrigado. Feliciano, não, porque eu convoquei... Mas é de praxe nessa comissão. Mas tudo bem, eu acato o seu agradecimento, mas eu fiz o requerimento convidando MBL e Revoltados Online, porque são grupos que, apesar de oposição ao governo, incorrem vários crimes cibernéticos de difamação e de distribuição de calúnia nas redes sociais. Vou dar sequência aqui à leitura dos requerimentos que serão votados. Como eu só fui citado, para terminar,
Deputado, senão a gente não vai sair mais, vai ficar citado. Os grupos citados aqui, não há nenhum crime contra eles registrado em praça pública, não há nenhum juiz que tenha alguma coisa contra eles. Então, o que o deputado está fazendo aqui é de maneira leviana. Eles estão sendo convidados aqui para serem ouvidos. São grupos que democraticamente representam o país, convocando as pessoas para Eu vou dar aqui a tomada e vamos para o requerimento número 6. Leviano é quem não vê crime nesses grupelhos. Requerimento número 6, número 37/2015, do senhor Jean Williams, que requer sejam convidados representantes do Humaniza Redes, Pacto Nacional de Enfrentamento às Violações de Direitos Humanos na Internet, e o senhor Tiago Tavares Nunes de Oliveira, representantes da ONG Sarfinet, para prestar informações a esta CPI. Requerimento número 38/2015, do senhor João Arruda, que requer que seja realizada reunião de audiência pública para debater as ações de instituições envolvidas no combate Médico, Centro de Comunicação e Guerra Eletrônica do Exército, Instituto Nacional de Criminalística, ABC e Associação Brasileira de Criminalística. Requerimento número 39/2015, do senhor Eudorico Monteiro, que requer a convocação do senhor Gabriel Sampaio, representante da Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, para colaborar com o bom andamento desta comissão parlamentar de inquérito. Requerimento número 40, solicitado também a autoração da palavra convocado para convidado. Requerimento número 40/2015, do senhor Eudorico Monteiro, que requer também solicitado que modifique a palavra convocação para convidado do senhor Ricardo Berzoini, ministro de Estado das Comunicações, para colaborar com o bom andamento desta comissão parlamentar de inquérito. Requerimento número 41/2015, do senhor Eudorico Monteiro, que requer também, solicitado pelo deputado, a modificação da palavra convocação para convidado do senhor Paulo Renato, diretor do Instituto Beta para a Internet e Democracia e mestre em Direitos pela UNB, para colaborar com o bom andamento desta comissão parlamentar de inquérito. Requerimento número 42/2015, do senhor Eudorico Monteiro, que requer a convocação do senhor Luiz Moncal, também solicitado que modifique a palavra convoque para convidado, do senhor Luiz Moncal, representante da Tecnologia, Sociedade da Fundação Getúlio Vargas, para colaborar com o bom andamento desta CPI. Requerimento número 43/2015, do senhor Juscelino Filho, que requer a realização de audiência pública para discutir a privacidade, intimidade, inviolabilidade, exclusividade, propriedade individual e particular dos dados pessoais, direito de esquecimento, com os senhores Carol Conway, diretora do Conselho de Estudos Jurídicos da Associação Brasileira de Internet, Abranet, senhor Vigílio Augusto Fernandes Almeida, representante titular do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação do Comitê Gestor da Internet, senhor Luiz Cláudio Silva Alemande, presidente da Comissão Especial de Direito, Tecnologia e Informação e da Comissão Especial de Transparência e Acesso à Informação de Ordem dos Advogados do Brasil, e Aurélio Veiga Rios, procurador federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal. Requerimento número 44, do senhor Alexandre Leite, que solicita convocar o senhor Jefferson Monteiro, criador do perfil Dilma Bolada. Todos os convites de autoria do deputado Alexandre Leite. Solicitado também pelo deputado que modifique a palavra convocado para convidado, do item 13. Requerimento número 45, do senhor Alexandre Leite, que solicita que convide a senhora Daniele Fonteles, proprietária da agência Pepper Interativa. Também solicitado a modificação da palavra convocado por convite. O item 15, já discutimos. O item 16, requerimento número 47/2015, do senhor Alexandre Leite, que solicita, também solicitado pelo deputado Alexandre Leite, que modifique a palavra convocar por convidar. O senhor Sérgio Diniz, proprietário da Sarx Comunicação. Requerimento número 17, número 49/2015, do senhor Subtenente Gonzaga, que requer a realização de convite para prestar informações sobre as manipulações ocorridas na enquete sobre o Estatuto da Família no site da Câmara dos Deputados. Item 18, requerimento número 50/2015, do senhor Fábio Souza, que requer que seja submetido à deliberação do plenário desta comissão parlamentar o pedido, ora formulado, de convite à senhora Angélica Moura Goulart, secretária nacional de promoção do direito da criança e adolescente, para apresentar a essa CPI dados sobre denúncias recebidas pelo Disque 100, relacionadas à violência sexual contra a criança e o adolescente no ambiente virtual. Item 19... 2021, por favor, também mudar a palavra para convite, ok? 2021.
Requerimento número 51/2015 do senhor Rafael Mota, que requer que a Comissão Parlamentar de Inquérito dos Crimes Cibernéticos convide o senador Magno Malta para colaborar com a subrelatoria sobre os crimes praticados contra criança e adolescente no ambiente virtual. Requerimento número 52/2015 do senhor Rafael Mota, que requer que a Comissão Parlamentar de Inquérito dos também alterado, convoque para convidar servidores públicos da Polícia Federal e da Justiça Federal para colaborarem com a subrelatoria sobre os crimes praticados contra criança e adolescente do ambiente virtual. Item 21, requerimento número 53/2015 do senhor Rafael Mota, que requer que a Comissão Parlamentar de Inquérito dos Crimes Cibernéticos também convide solicitado alteração pelo deputado Rafael Mota, representantes do Unicef, da Unesco e da Childhood Brasil para colaborarem com a subrelatoria sobre os crimes praticados contra criança e adolescente no ambiente virtual. Requerimento 22, também retirado pelo autor. Requerimento número 23 da pauta, de número 55/2015, do senhor Alexandre Leite, que solicita, também solicitado a mudança da palavra convocar por convidada a senhora Márcia Godoy, professora universitária e ex-funcionária da Sarquis Comunicação, para prestar depoimento nesta CPI na condição de testemunha. Está errado. De testemunha de quê? Senhora Presidenta. Deputado Alexandre Leite, o seu item número 23 do requerimento número 55/2015, o senhor estava convocando a senhora Márcia Godoy e no final do requerimento para ela prestar depoimento na CPI na condição de testemunha. Isso tem que ser retirado, além de transformar em convite, tem que ser retirado. A questão... Nós não precisamos chamar no mesmo dia, presidente. Não há necessidade. Mas no fato o senhor fez alteração de convite, estava convocado e na condição de testemunha? Convite como testemunha. Qual o problema? Não dá? Então convoca ela como testemunha. O caso já foi à justiça. Um é o dono da empresa e ela é delatora. Ela já é delatora na justiça. Só para prestar informações. Ela já é delatora na justiça. Nós fizemos um acordo aqui de procedimento. Pode convocar também. Esse caso, eu acho que não tem muita surpresa, não. É mais para nós conhecermos os fatos denunciados por ela e, posteriormente, pedir as explicações para o dono da empresa, que é o Sérgio Sarquis. O fato veio a público durante a campanha eleitoral também. É um caso notoriamente... O senhor gostaria conhecido. de manter a palavra convocada? Eu acho que se não houver problema, nesse caso, eu acho que é uma votamos separados. Sem problema. Retira do... Não, se puder por convite, eu não vejo problema. Na minha não opinião, sei se a mesa vai acatar. Se a mesa acatar, por mim pode ser. Joga para a próxima reunião, Pode ser convite, qual o problema? Convocação também. Senhora presidente, votemos os 21 itens que foram de acordo e deixamos eles para uma outra votação ainda nessa sessão. Presidente, ainda nessa reunião. Eu só quero entender, existe ainda algum impasse regimental? Está no acordo, convite. Existe algum impasse regimental em ser convite? Não, então, fizemos alteração em todos. Não, já fiz alteração em todos. Mas como testemunha, sim, não tem problema regimental? Se não houver problema regimental, mantenha. A partir do momento que o senhor está mudando a palavra convocada, ela não é testemunha. Como testemunha. Pode ser como convidada para prestar informações. Então, a pedido sim, não há problema nenhum. Não há problema, não precisa... Apenas fazendo as alterações, tirando a palavra testemunha e mudando o convocado para convite. Sim, acordo. Em votação, o bloco de todos os requerimentos. Todos os deputados que concordem permaneçam como estão. Aprovado todos os requerimentos. Você não pode convocar um cidadão comum que não tem crime nenhum contra ele. Presidente, eu gostaria de fazer uma questão de ordem, apenas complementar. Eu não sei se eu entendi direito quando Vossa Excelência proferiu a sua decisão. A quem for convidado por acordo e não comparecer, se ele vai ser convocado posteriormente, se isso vai ser uma regra, como a comissão vai lidar com isso? O requerimento aí vai de cada parlamentar autor que não se sentir
representado pelo fato do convite, a pessoa Mas ter isso vai comparecido. ser um fato acordado com a comissão de aprovar quem não vier convidado, ou vai ser deliberativo de cada deputado apresentar e ter que brigar novamente pelo mesmo requerimento, com o mesmo objeto? Deputado Alexandre, eu tenho certeza que a partir do momento que essas pessoas receberem o convite e não vierem, fica bem lógico e claro que acabarão recebendo esse requerimento de convocação. Isso será da comissão e virá mais uma vez para aprovação aqui no nosso plenário. Temos agora um requerimento extra-pauta do deputado Daniel Coelho. Apoio de 1/3 dos deputados desta comissão, apoiado 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por 10 deputados, que requer que seja submetido à deliberação do plenário desta comissão parlamentar de inquérito o pedido ora formulado de convite à senhora Maria Júlia Coutinho para prestar informações. Com a palavra, o deputado Daniel Coelho, autor do requerimento. Apenas queria agradecer aos deputados que assinaram o requerimento e, no caso, acho que é importante nós usarmos esse exemplo de racismo na internet, na discussão nessa CPI, que eu acho que é um crime que, com certeza, ninguém nesse plenário, nem nessa casa aceita, é o crime de racismo, seja ele no mundo real ou no mundo virtual. Então, acho que o exemplo da jornalista, ele precisa ser divulgado em todo o país e nós precisamos punir severamente quem comete ato de racismo, seja na internet ou fora dela. Com a palavra, a deputada Alice Portugal. Também subscrito pela deputada Alice Portugal. Só para esclarecer, presidente, eu já tinha feito contato com o pessoal da direção da Rede Globo, pedindo a solicitação se podiam liberar para que ela viesse aqui. E eles me responderam que encaminhou para o Rio de Janeiro, na direção do Rio, e está aguardando. Então, eu gostaria de... Eu só não entrei com o requerimento porque eu estava aguardando a confirmação da Globo. Eu queria, além de subscrever, registrar isso aí. Então, também com a subscrição do deputado Celso. Deputada Conceição também subscreveu e deputado Silas. Tudo bem. Com a subscrição. A votação vai ser nominal, com a votação do sistema eletrônico. Vamos realizar essa votação pelo caso de ser também um requerimento extra-pauta nominal. Então, solicito que todos os deputados também ainda permaneçam aqui nesta CPI para a votação nominal. Já está aberto para votação. Nominal? É o bloco? É a ação da Major. Mesmo com um terço da gente, ou com mais de um terço, Nasceu o neném da Manuela. eu vi, Laura, eu mandei beijos, flores e uma querida. Eu também. Me organizar para ir lá. Como ela faz falta, viu? Mas assim, debate aqui com ela. Eu não... Seu e dela. Eu vou te dizer assim, eu lamento que o país esteja contaminado por essa polarização, porque a gente deixa de fazer tanta coisa importante, tanta coisa bacana, em nome desse terceiro turno que não acaba. Um saco. Verdade. Pra mim, que não sou nem PSDB nem PT, um saco. Presidente, pode colocar a orientação dos partidos por consenso, sim? Apenas para deixar Todos o registro. concordam? Presidente, na nossa última audiência pública, com a presença das empresas, nós fizemos a solicitação de informações sobre os recibos e que eles ficaram de nos fornecer. Não sei se Vossa Excelência vai encaminhar um ofício pedindo as informações. Gostaria só desse esclarecimento, presidente.
Deputado Sandro, vamos estar fazendo essa discussão hoje com a mesa aqui para resolver qual é o melhor caminho para a gente poder ter os resultados dessas empresas. Obrigado. Todos votaram? Pedir, deputado Alexandre Leite, pedir para permanecer, porque apenas é a votação de inclusão do requerimento. Vamos votar agora o requerimento, a última votação. A gente vai fazer um ofício. Acho que é Fábio. Fábio Souza. Olha que menino da Dilma Bolada colocou. Aqui, ó. Esse aqui. Todos já votaram? Encerrada a votação. Votaram sim 15 deputados. Aprovada a inclusão do requerimento. Vamos à votação do requerimento, também de forma nominal. Requerimento que requer que seja submetido à deliberação do plenário o convite à senhora Maria Júlia Coutinho para prestar informações. Em votação. Aproveitando só para responder também a deputada Alice Portugal, estaremos reunidos à mesa com os nossos relatores e subrelatores para estar marcando também um horário, uma reunião extra-pauta com todos os deputados dessa comissão para entrarmos em acordos em relação a todas as discussões de requerimentos. Iniciada a votação. Deputada, eu vou encaminhar para a presidência o e-mail que eu já enviei para a Globo e a resposta deles. Posso falar? Então, o e-mail e a resposta, só para dar prosseguimento ao convite a ela. Obrigada, deputado Celso. Aproveitar também a oportunidade para agradecer e também parabenizar a nossa presidenta Mariana Carvalho pela decisão da gente fazer essas reuniões exatamente para organizar melhor os procedimentos da CPI, que até agora já é um sucesso. As duas audiências públicas foram de muito sucesso, muito instrutivas do ponto de vista daquilo que nós queremos construir na CPI. Eu queria parabenizá-la nesse momento.
Todos votaram? Encerrada a votação. Aprovado o requerimento com 15 votos favoráveis. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, antes convocando reunião de audiência pública para a próxima quinta-feira, 3 de setembro, às 9h30, em plenário a ser informado por meio das caixas de e-mail institucional dos gabinetes e lideranças. Está encerrada a reunião.